Cubo contar depois da eleição. Consegui como? Bom, feliz tarde, danke. Mitei, depois da eleição, maneira como essa mira, laga nós bisa escolha agora que para analista político, pelo que eu trato de ser, maneira como essa por nota também, distanciar-me mais por de comum, agora que me profissional, economo, analista político e também de mes empresário individual acadêmico então rima bisa com tur persona que acercami di mes também junto com o opi mas também para lo que kuta trata mi opinião of mi análisis político riba desarrollo de um país desarrollo actual que sempre vai me abrir, me willing para hasi essay, antori di mes te sei lo que ku me bing ta siendo. Di mes é ideologia como estava da tinha, pensamento como estava da tinha, como a carga. Den aquele entonces partido comum também, mas bisa ku pa essay tur persona ku ainda ta querer de ideologia é. Grupo, empresario, negociante, inversionista of individuo também tour por acercar-me, então se tem suficiente interesse nós por join para começar de forma de movimento, então depois sempre vai depender que direção coisa na cana, movimento é para vir outra coisa, pero para agora que me avisa é prioridade para minha persona tá, caminho me pode dar aporte para o país atualmente fora de debacle social em qual está, então fora de buraco financeiro econômico em qual nós está, caminho me pode dar me aporte sempre vai me para abrir para assim esse então esse é o que me está sendo agora aqui também de forma aqui. Correto, Luigi, volevo tratar de movimento mesmo. Tem movimento acaba para que movimento aqui? Bom, me tenho pensado que hopiende a acercar-me de minhas pessoas que sempre quer de ideologia, quer de minha pessoa também personalmente. Turta pensado que maneira de direção que o país está vendo agora aqui, o inversionista a estanca na inversão ou na plana. Mirando que não tem lá que nós bisa é confiança na segurança, mas que de estado atual em qual o país está seguro depois da eleição, que tem toch brinda certa tranquilidade e uma certa estabilidade para não por invertir ou executar qualquer plano que não tem, então não também compartilhar o pensamento que nós precisamos para uma estabilidade, uma tranquilidade muito mais grande e não também querer ser que simulando nós não por assim, pensei também agora que me enfoque para me conscientizar e informar o país de que situação econômico-financeira está, de que debacle, de que envergadura de debacle social não está, nunca antes visto da história de Kosovo, e que sim ajuda de Holanda não só lastimamente lo não por baixar fora. Então, se arriba lo que me está, informação, conscientização e caminho me pode dar um aporte para escapar meu pueblo, meu país, me está sendo de que forma que dá. Osa Luigi, mi eigenlijk bom ja met de periodista, mi mag doen na minha opinião eigenlijk met de meu objetivo. Mi da bisa ja mit kundasi, mi mesi secundalo que bota bisa. Turene bo papel que não quer de Holanda, pero a mim de bisa bo flat. Holanda te mama, ni mais que bota de acordo com de acordo, decolonizar, colonizar. Esse eu digo que na seu trajeto que não ninguém paga, pero por só não por sim Holanda agora aqui. É devastador, Luigi. É realidade. Seguro. Em realidade está, agora que nós mês seguro for de 2019 bem arriba, que é groei estratégia, aí é ganhar regra não, o PN de lubida, o nós mês abuta arriba mês conjuntamente com Holanda, de qual é hora Holanda bisa nós está willing para ajudar a executar
qualquer reorganização, reestruturação ou esta medida não tem que tomar para crescimento da economia do país, se estava a tempo e groei corte, groei estratégia de mês hora COVID-19 de março 2020 e groei corte, groei estratégia e depois que a situação econômico-financeira e social do país empeorar, nós a volver a acercar a Holanda e reparar, a Holanda também reparar agora que condicionam a outro, pois também vamos de outro tipo de unpack para por saca o país de lante e mesmo palabração e condicionam que estava de groei acordo, groei estratégia, de mês ajustar e também añadir algo extra, tendo em conta que a realidade em quando está a ser lo que nós mesmos vai de acordo com ele. Ano passado, 31 de outubro, 1 de novembro 2020, o paquete de corro e maneira Holanda bisa paquete paquete total. Uma vez que vai de acordo com ele, não tem questão que vai cherry pick, você botar tume livremente e de mês também, sem que você mestre, ou botar rechacer livremente também, anto de mês também, sem nota bem junto com ele. É lo que o se meio de caminho vai aceitar, pero depois da bem back e da rechazar, o mês te paga back é lo que kuna fiável, da certa realidade, a sombra tá deal está voluntariamente, pois não tem obrigação para o que você trata e sei. E da certa lo que Holanda bisa, op duidelijk na Corsau, tu costa voluntariamente, nos ajuda voluntariamente, nós não temos dever, nenhuma obrigação para ajudar bastante, seguro país que te consideramos mês autônomo de reino holandês, maneira nós também da grita e parapé. Correto, Luigi, é parte mesmo de maneira de bicho autônomo. Anto água, se kita jammer, botin governo com ainda não cinta. Anto sorry, me também usa palavra puta, opi copper. Bota para porque de plan B, plan C, não mira núbia, Roman. Não mira núbia, não sonha lançar agora aqui, para arriba, bo pierdan, e salo que o senhor Kenneth, que é esperta, a mencionar ayer, não? Não se va piando Luigi de quase 4 bilhões, papá. Que Sì, man, hello? sì, lo che come binta explica também, for di anno passato, sicuro ultimo dias de sono como líder político, para mim, e agora aqui também como analista político, o Corsau tem débito, a abre aqui na 3,8 milhões, que é de verdade quase 4 milhões, entretanto, ele liga 4 milhões, foi 4 lunas, de ano aqui, pero esta vai ser na monto de mais ou menos 4,3 milhões de fim de ano aqui, já? Então, maneira minha binta bisa acaba, Corsau economia a contrair, que me necessita encerrar, o TQ 31 de dezembro 2019, por meio do Covid, Corsau estava de uma economia de 5,6 milhões de florins na moeda de papia, 5,6, 5,7, ela contraía com mais que 20%. Nós estamos falando agora de uma contração de 23 para 25%, e a melhor eu calcular, nós chegamos na economia com mais ou menos 4,3 milhões, que está igual na EDB total que o país tem. Que o que comita produzir na produto interno bruto está igual na lo que comita debe, que Corsau de papel a default, da aceita lo que me que a tu rende compreender, aceita lo que me vinta explica praticamente bota plan bari, se botingo usa palavra de boca de pueblo, aceita lo que Corsau está, aceita a realidade e maneira tur pronóstico também, Ministério de Finanças, mes a duna como pronóstico Corsau e aña aqui, lo vuelve ser a aña com déficit de mais de 800 milhões de florins. 892 milhões de florins. Holanda ano passado na Corsau total de 1,1 milhar de florins, de qual mais que 700 milhões abai na sostém financeiro netamente para ter o país cabeça de água, 50 é sem para comida, é sem para Covid, é sem para escola, é sem na nau, é sem na TB, ZO e tudo lo sobrado. Essa é a realidade. E giro, para nós não olvidar. Correto. Luigi é parte mesmo de corro.
qual a opinião de quando que bypass of no worry ko não sinta na mesa para papi de como de quer. Wak, se vou analisar bom o desenvolvimento que está canando, nós estamos mirando consistência de comportação e a posição de futuro governante. Mas ne bomesa na priminti e pueblo eleição de 19 de março, que não lo vai para renegociar e corro of que teve mesa of renegociar para algo mais melhor. So panang e ko tabata inaceitável e condiciones tabata inaceitável e de mesa também a papia de suposto história de colonialismo. Bom, agora de mei ora apresentar o acordo de governação que intencionam de repente durante mira IMF. Então, te cito lo que me binta bisa também. Se nós de mandatário não o papia de colonialismo e neocolonialismo ta combing bota hinka den wega netamente de órgão não se nota e órgão mais neocolonial no mundo o ta IMF World Bank den wega. Ja, mas isso é a realidade. IMF World Bank é simplesmente fundo monetário de país mais rico no mundo que contribui num pote para supostamente ajudar o país mais pobre no mundo ou tem necessidade logicamente contra de certa condição. E promete, uma vez que na mira, que seguro minha persona e outra ainda começar a se remarque, não de não, é simplesmente comissão de IMF nós vamos acercar para supervisar e controlar a execução de a palabração que tem riba mesa acaba pulando. Ja, depois a história volta. Então, comissão. Ok, de renegociação de a IMF, de IMF bisa nota simplesmente comissão para supervisar e controlar a execução de palabração que deriva mesa acaba pulando, então tudo sobre a coisa lo que dá mesmo coisa. Steco se man passar, sei estava a linha de história. Agora de repente esse maqui está bem bisa no de mês Orlando bisa paquete da paquete que mende se boque sen e órgão caribis performance entiteit e não tu ekaling Mr. T a teoria bisa no ta IMF ora pero ri nota simplesmente comissão bota by IMF ora aqui para pedir e sen Holanda va pedir Holanda untuk governo ya pas mesmo vai de acordo que mende ora aqui untuk simple comissão de IMF tem que supervisar trabalho ta IMF mesmo vai acercar a placa contra de interesse. Hopi mais alto que nota 0% de interesse de Holanda, contra de condicionam, hopi mais pior, que condicionam que tem riba mesa com Holanda, seguro não se que IMF logo não é kwijtschelding, regalo, grátis, e seguro, vou me track record de IMF, que dia já é em todo país que ela passa com a cerca para ajuda, tá mais dano só ela assim, ela se bom, então se me avisa, contra Brasil, contra Argentina, contra Suriname, contra Venezuela, contra Bolívia, contra país africano, a mina não sa IMF, a passa of país sul de Ásia. Tá, essa é a realidade. Que me deu a mira de renegociar of kita ko pa algo minyo aba IMF. De IMF bisa nota comissão a outra IMF dentro da totalidade, então o plano vuelve cambia o. É a narrativa de história do Baibira, plan B. Agora, é plan B da fora de ano passado bem, da bisa, não ainda não tem plan B. Porque se é plan B estava da tem na lo presente fora de ano passado para mego eleição. Que me botar mira que tá tiramenti parating a realidade social, econômico, financeiro do país, praticamente tiramenti parating com vida de pueblo, com vida de gente, o futuro de nossa geração, dor de quem cutar, tabir aqui cutar, então pensei nós estudamos uma situação com cutar, essa é a realidade, a mim citei, mas nem vou começar a programa, a mim duro me também dentro do programa, nem vou acostumar geen blad voor de mond, meneer de bis holandês, met de bisabo, e coisa maneira tá, duela quem ele duela, pero me tem bisa verdade. Então, se nós temos nos meses agora que de repente é plan B a bira, mas nós temos sinal de plan B, que o hungamento tem
fundo de pensão, um aumento de um fundo de seguro pelo que trata seguro de vida, seguro de pensão, para nós tudo aqui, o que bezig de tra, nós pida cost, para nós baco pensão, nós podemos desfrutar de dia, nós dá la bob, ja? O rissamento de imposto tem, passou, corção de zeng, cada governo está baixo. Awo, van kala kiep kun je niet plukken, meneer de bisnulanda, parce corção economicamente está morto. E mendi, talanta put inko bailante economia back. Door die klaarbelasting hoor ik seguro monta baya placa. Sem ding passado. Riba kaya na imposto montanha na back. Se botar tem 4,5 milhões de imposto, riba kaya para o zorg e tempo para cobrir. Agora aqui, depois de 3, 4 anos, monta baya mas. Seguro não, de a situação atual em qual corção está com Covid, com pandemia, com tudo isso. Kaya natabisa Agora tem 850 milhões riba kaya di belasting. Bom, então começa a cobrir, não? Começa a cobrir, não? Se a economia está escupida 850 milhões, já? Esse é o negócio. Passou de supermercado com pomos de chão com botica, não? Lá que nós bisa é estabelecimento na que é da abrir. Por grande parte durante a Covid não são para país que placa. Economia de país, uma economia de 5,6, essa economia de 4,3 milhões num supermercado com botica com pomos de chão para carregar. Para carga uma economia, vamos dizer, de pilar econômico. Dessa carga economia. Bom, a outra vai vir é outra parte de plano B. Via ciência que IMF, maneira uma bisa, tá papia de 2,5 bilhão, a mim que sano. Tá qua IMF tá vai via qua país. Plan Bari 2,5 bilhão. Florin contra interesse alto, se não sabe que país não pode pagar back. Esse é um. A papia conta de banco comercial, num banco nativo, mas pinta bisa sei, gestão luna largo. Nota para fia governo plan bari placa. Seguro não contra de interesse que o banco não está dando ao governo. Banco está fia ainda sem que sabe para pagar back. Banco não está fia ainda baixi placa. Baixi que mendi ainda que realmente não pode pagar back de que forma que está. Banco não está se sei. Agora, a teoria que é da Rússia ou China, nós vamos ter o nome não é também Cairo. Oro na di corso na mesmo supuestamente. Tá vende, botin que vai vende bo alma, bota vende é país, não se o aqui na Venezuela acaba quando toma lugar, Venezuela não paga Rússia, ni China mais lo que na fie. Na sen, na mestra duna, Rússia e China a cambio na reserva na petrolero. Na mestre paga na bag de barril petrolero. Na mestra duna na bag na matéria-prima na ouro, alumínio, pues bauxite, copper, of outro matéria-prima que Venezuela está rico, né? Passou praticamente a vender na mestra vende Venezuela com China e Rússia para um ticket chip na placa. Esse nota de Latinoamérica esse só toma lugar. Esse toma lugar na África também, China está comprando África, China a compra África. Esse é que também é país no Sul Pacífico, Filipinas, etc. Caminho China tem uma influência grande e de mais também seu companheiro Rússia, porque nós temos que ter em conta que o mundo aqui tem verdade geopolítico mundial. Então, isso é o que me pode compreender. Mundo, não é de oostpunt para westpunt na Corsau. Mundo, topi mais grande que sei, e Corsau de simples pipita insignificante de huega político, geopolítico mundial, caminho ordenando, brincando com outro para poder, e caminho para cambio de ordem mundial, nós estamos brincando contra China e Rússia contra América, of BRICS contra a EU, com o que esse da realidade no mundo. E Corsau forma parte da realidade e botem que desenvolver também. Botem tomar lugar dentro do quadro da realidade. Pensei, questão quanto a outra pergunta, rol de vítima, não é nota vai cair nesse, o sombra for de 1 de abril, Knops assim na mesa acaba e na mesa também assim na mesa com Knops, não disse não. 1 de abril eleição, papapia over de 30 de abril, nang abol besinta com Knops. É mesmo um tópico, então o de repente nota sinta com Knops, mas
manda carta para nós, então nós temos que fechar, ja, que mendi ora nossa papia O documento. documento, manda carta para nós, 16 e 26 de abril, também da bisa nós, ok, bom, nós compreender que é condicionam, nós bisa sei também, o que duidelijk explica não, que é condicionam, dan digo nós, ok, bom, nós temos proposição de corro, nós digo não, mi por baiko ko tes na leu ta trata do rekeningen que mendi calculação ou recalculação de la que nós bisa plan financiero of para lo que ta trata estruturar e plan de ajuste e aanpassingsplan of pa inca contenido of pa la que nós bisa calcular kiko e plan de reestruturação da baisali of costa. Então, nós di para lo que trata esse mi noti un problema pa inca IMF desse, so IMF ta forma parte caba di una di area na di corro o te area finanziero. Maneira ma bem te explica é cota cobrir 8 áreas, o te área de enseñanza, salubridade pública, infraestrutura, justiça, Estado de Direito, aparato governamental, reforma econômico, anto di mes também pelo que eu trato aspecto financeiro, disciplina financeiro. E den IMF tá acaba. Anto recnops de bisa, me tem problema para hinca IMF também passe trabalho de calculação, tem outra área na deco. Pero não o IMF, nenhuma comissão de IMF daarbij zien na lugar de órgano de hervorming en ontwikkeling die Caribe kuteko. Edi absolutamente sim, não. Paso é saco de placa tabini, junto que órgano é. Então 5 de mei nama num carta para knops, bedei knops praticamente que coloca na intenção real, então knops a explica na jabiarna é 4 de mei com ewega tem cada outro. Então, ewega tem cada outro, na mesa que é estranho, maneira for de início cabo lando explica não. So, knops te bisa textualmente dentro sua carta de jabiarna e 4 de maio, tem planti que ela explica não for de eerste kennismakingsgesprek 1 de abril depois de eleição, just 1 dia, just 2 dias depois de eleição. O notável tem geen enkele misverstand. Wat ik het trata é corro. Hierover heb ik vanaf ons eerste kennismakingsgesprek op 1 april jongstleden geen enkel misverstand laten bestaan. E me dico agora que uma vítima tirando de um de pueblo. Waku botanya simpatia. Waku pueblo te passa mari babo. Volve saca e carta que discoraya de opressão, de cativo, de chão, de escravo, de preto, o branco, não que manda, não que quita. Tem que entregar, não rende a hora que não te sinta guarda riba circo. A hora que tá hora para madurar, bisticação, babai eleição, para liderar o país, para dirigir o país, babini um plan e pueblo abota sua confiança dembo pa elo que cuba bini be a man e be a woman a war bisticação e bistisaya bisti sapato então que realmente demonstrar o data apto capaz capável botin experiência botin conhecimento e botin sabedoria para manejar e dirigir o país. Porque senão não tem nada de busca de eleição. Porque ele está para posição, o sem, o diretamente para o poder, o tomamento e ainda acho que o ganho é para a eleição e ganha o povo e manipular, então agora para salvar o cara, botar hinca o país, de debacle, de aventura diabólico, botar hinca o país, mas tanto nem que bisa na onda o que o país está atualmente. Essa é a realidade. Correto, Luigi, a mim mira, se não se assim aqui, não vai pretender depois da hora da reunião, para contestar a carta aqui, irmão. A mim mira, quando anda buscando algo prometia com a aumentar cinta, pam, mensagem de guarda mandar para o governador, ele aqui não está hijacking o governo, claro.
Governo brasileiro. Wak. Agora põe lá. PCI mabisa. Amigo e inimigo, que ou não quer, não escuta ou não escuta, a mim se bisa lo que te biba, baude grande parte do povo de Corsau. Este tá não durf dizer publicamente, a mim se dizer publicamente, mas a mim te den arena político, a mim tá ex-líder político, ex-líder do partido, e agora que me analista político. E governo aqui seguir pia aqui nota mira nanta llega leu. Ja, esse é um hecho. Esse é um hecho. O nome é claro e evidente. Para o mira sei, duas placas de sentir, lo que tu não manda lugar, nes, vou passar a conclusão e mira esse também, e advertir para esse esse lo que tu tomando lugar agora que tá, então, bisa de minha entrevista, for de Jaluna Jamarse, na outra emissora, também que tem vínculo com o Boneiro, com dois costinhos, Holanda po bisabo, me te bij de acordo com o IMF, anto bom mesting ko, zoeka teorie, af Holanda po bisabo, no, afspraak is afspraak, look het om lugar hoor aqui, anto er is zeta insera. Se você não vai de acordo com a afspraak, não tem saco de placa pabo, e vou pagar back, e bota nhabo, bota pagar back, mas advertir sei, Holanda por cobra por só esse back, pero quizás se não passa um tique mari para poder assumir a realidade na lo não se, pero não assim, pois você tem sinal duidelijk, o nota hunga, o lo que tem palavra, o hora que não está wega de momento para se wega político, e mende Holanda bisa botin ko pagar me back também lo que ko. Mas do nabo, que mais ou menos 725 milhões de florim, 333,5 milhões de euros, e mende, então outra bem coisa. O se botar querer, o bota Deus, para o dembo cabeça, o dembo mundo, por só de país, riba são mês, então não é de nada a ser, então bota biba dembo mundo de fantasia, fábula, o ilusão, hoor algemene maatregel van Rijksbestuur. Daarmee de mirando e interesse general de pueblo de Corsau, mirando com nós tour da holandês, nós tem nacionalidade holandês, com paspoort holandês, um reino holandês, riba território holandês, pois o Corsau, klein Corsau, te dia já é território holandês. En teorie, rei, governo de reino, nome de rei, por meio de governador, obisabo. Jonkuman, step aside, artikel 51, statuut, nós também com algemene maatregel van Rijksbestuur, e governo que também curatela, então não vai case or e. Então ele bono sinta na modi papia, ni 2 anos, ni 1 ano, quizás ni 1 luna. Te ziet de realidade. Então te ziet lo que como bem, te bisa também na Sint Maarten, por mira. O já acaba pop china como se baila. No momento que conopsa uma carta para a senhora Jacobs dizer tanting bonobo to ordu den lá que nós vimos airport Lubidaseng passou Holanda te kens Schiphol também tem participação de Sint Maarten airport e mende o ta wega de nepotismo o família o friends and family cortamente placa tem bonota em sendo nós. Então, agora que pode na como se baila caminho botar político na Sint Maarten nesta roga, boga, pedir knops, para botar Sint Maarten boy curatela, se não que tende. Se ela ganang murinuma passa hamber, of a bienestar de pueblo de Sint Maarten, não é político não, é bienestar de pueblo de Sint Maarten, bini com algemene maatregelen van Rijksbestuur. Artikel 51 statuut, buta corrupto na banda, anto lage pueblo como sa biba, so e pueblo, non a Corsau, Sint Maarten também, ta fada, não tem trabalho, ou piene na casa, ou piene com não tem coi come, ou pi mucho com ta ba escola, stoma baixi, ou não tem modo ba escola, ou piene com a perde perspectiva, a perde esperança, ou piene deprimir, ou piene depressivo, seguro será na casa, den COVID, den uma situação deplorável, caminhando também a salida, então agora aqui, político não descabelhar, te busca moda, ponga política barata, populista,
sem contenido, riba cabeça de sofrimento de pueblo. Então, se tem que stop, então, lo é by stop, também. Duela quem lhe duela, também chega momento, o pueblo, mais de necessidade, lo bida, mester, guardo atender, então, é político, não, barata trasnochar, o binta enganar, manipular, horta, horse, é país, desgracia, em qual anda o outro. Essa é a realidade. Cosa Luigi, que também tá duelo na minha coração, boiame, tá bibana boneiro, mas na corso. Wak, rond mundo, bosaru man, a mim tá bisa sorry, a mim tá papel de bruto, a bota me tá bisa com a street. Quem conta tá bira parlamentário? Sim, 100 voto, sim, 80 voto. Que sim, conta trai na mente? sim, É cash register tu luna, ei. sim, Espico 1000 florin, compra sim, cos novo, auto novo, cash novo, viva lá, exatamente, passa ganha, passa para leiro, man. A mim tá exatamente, para assim tá, e tá verdade, Luigi. exatamente, exatamente. Maneira babing tabisa, ku botar também na corção, que me bossa, que é a realidade, que vive na corção, vasco é agora que um futuro, vida, biba, na boneiro, não é não pode tomar na malo, já, essa é a realidade, você tem nada caminho agora que você sentir na casa, que você tem por venir, pero a realidade está, o tá chega momento, nós temos que arreglar conta, que ordem bio de raça política de simplesmente enganar o pueblo. Não, isso é o que tem, já nós estamos a votar sendo para dentro do governo, para nós direitos nós parar, nós estamos pedindo na ibotim, e não que busca coisas para meio de política, nós estamos não interessa não estou a cantar pueblo enganando uma tomasi, aí é o momento para nós arreglar conta. O tipo de político é e para duna é pueblo realmente é político que merece, político conteúdo, o coração para o país, não tem mistério de coisa nem política, e não também busca nada para direita na parada em política, pero que tem guts, bolas, caráter, determinação, coragem, conhecimento e de mais também, sabedoria e personalidade para tomar decisão no bem-estar do povo, e esta se a decisão é começo por pouco impopular, pero que na final o povo te gosta de dizer, porque o povo também é com paciente, arriba cama morrendo, botinho passe agora que remédio, o é vai sentir que juro, pero que tá tendo na vida, depois se e que não te lege vai morrer. Tá essa é a realidade. E esse é o que o povo me está consciente de que e passei, entre outros, minha pessoa tem a rede social e também de meio de comunicação para me quedar se lo que como bem dá se para dias de solona informar e conscientizar o povo de realidade e seguro agora que sem a ajuda de Holanda nós não também sair a fora. Essa é a realidade. Correto. Outra coisa, meta, é pueblo, dado momento, o senhor Fanete, do Bibrua, na mandar mensagem, meta, mira, nada contra, quanto primeiro-ministro tem na Corso? A Charles Jesus. Cooper, primeiro-ministro, after Pek Pisas, after to dos. Não tem razão, Luigi, se não. Se você mira bom, Charles Cooper estava piano mais mesmo Pek. A mim tá mal Bruag. Sim, Wag. A mim não por a compreender, a cultura externa de uma organização, de um partido, de um líder por dentro. Já, te sei de coisa. A medida que o senhor Cooper também foi, passou de mês, o senhor Pisa estava a sofrer de quebrante de saúde, me recordo, estava de problema, ela sleep dal cai, assunto de uovo que sei na medida, sei me quero turende onde come também, o pensei o senhor Cooper número 2 também foi, anto para papia, tanto o líder, o senhor Peck, recuperar. Pero agora que o senhor Peck, vamos bisa, mês por minha foi, a recuperar, está recuperando. Então a pergunta tá bom, tá quem tá é líder ou porta-voz de MFK? Tá senhor Peck ou tá senhor Cooper? Você pueblo também tá bruar, já? Então te sei lo que me bisa também.
publicamente, então me tem medo, o tipo de político na maneira senhor Cooper e também senhora Zita, so me te cuida de todos bandas, porque o tipo de político na que o pueblo não que mira mais, pueblo afada unang. Senhor Cooper estava politicamente morto, o paz. Já se pode acordar. Da cabeça de voto lá em cerca MFK. Então, para bom cabeça de voto cerca MFK. Então, agora aqui, bota arriba trip. O nota ni líder político. Nota número 1. Pero tá como se fuera, tá abo, tá em Homber, então papiando sete disparate, o tu respeito, mas o senhor Cooper não é econômico, ela sube terreno na tu econômico área, já? Então ele bota contra o meu ponta, o que está passando? Então me quer representar o bom, o denso partido mês MFK, estava tendo que durf de dizer, senhor Cooper, botem lá atrás rato, quieto. Paso bota papiando os na simpia si cabeça, então para colmo bom líder político tampoco. Que mendi a lumbanda do senhor Pisas, e mesmo como líder político de MFK, e senhora Larmoni Cecilia, da nante dos man que o senhor conhece o nome do governo de Holanda, da den gesprek com ele. Nota abo, da nante sinta na mesa, então me te quero topi bom para consejero nang de partido MFK também por tomar rendas de essay para nós mais dano na partido mirando a situação den qua já acaba eta e o país está e que seguro na mesma vai enfrentar passar nós for de chucumbe aqui. E me viniendo back político não traz no chaco pueblo que é fadago não pueblo não que mira não então me quer topi bom para reconsiderar me quer tu dos bandas exatamente bisa também e partido aya barica ele em outra mesa pero me bisa também o partido aqui outra banda de mesa com o blanco o Luigi tá palavra da papia Luigi não em favor de dona num partido caminha me por dona mi mano me ta dona pero é verdade mas o papia nós mestre vai agora aqui para em nível de político não elevar não é importante que partido o pueblo tem mestre para sacar o país aqui fora de buraco nós não por assim mais é política of político não traz no chá caducar tradicional em que e desgraciar o país da posição que está agora aqui agora aqui me tem é pergunta Candela fundador de partido não tem mais de participar na política. Você quer falar? Conselheiro silencioso? O chama Gerrit Schotten? Que também dá um conselho? E esse aqui também corre bem? Como fundador de partido, sempre vai dar um conselho. Se não ainda não pode impedir, se não é verdade. Então, a diretiva do partido, para decidir se a diretiva do partido está sigue o conselho do consejero fundador. Pois, de mestre, aceita aangelegenheid, aan meneer als de business holandês, de partido internamente. Então, questão internamente, que o partido tem que atender para o que se trata. E sei, pero a trobe, me supone que o senhor Scott tem partido ou político wise, então me quer mestre sa que está melhor de mês para o partido internamente de partido que é mês a funda, ajuda funda. Então me quer quizás se sanno que isso prevalecer de partido de diretiva de partido também não sair internamente como para reposicionar para assim não haja mais dano innecessário acaba na forma como o partido a bem apresentar e profilar o mês depois da eleição tem o momento na aqui. Você compreende? Correto. Então agora que o pueblo, mas business holandês não está gediend de grito não descabellado populista. Pueblo que tem solução
real, duradero y seguro. Eso es lo que el pueblo pretende ahora. Correto, Luigi, botin outro aspecto sin cor, Sí, me llamo Sprague Sincor. Sí. recomendação para o governo, que também sinta, é assunto de corro e outra coisa. Que você quer dizer? E Abis acaba de uma entrevista 2 semanas passadas, 3 semanas passadas, com a Planta Nacional. A mim me deu um conselho gratuito, tanto o partido na MFK e Nacional, gana confiança de Holanda, vai de acordo com hace pueblo um favor, não la que sofre, saque for de miséria, mostra Holanda o nota ainda que não quer em princípio votar, quita a percepção e gana na confiança, então quizás agora não pode confiar com mais, não com crimes, pero realmente que bilhões não. Te sei também, conselho que me dona, tu dois partidos, e o governo que vai sentar, mas o Luigi não te ajuda com o mas não pretende, Oreo, o que é país vai malo, of culturende, tem que vai ora, Luigi ora pe pueblo gava, agora aqui, a mi que pe pueblo no misteriora. Pensei, mi que lo mejor, pensei, mi consejo para o político não que vai bini, gana confiança de Holanda, não vai guerra com não, não tá ganhando. Gana na confiança, vai de acordo com o que te riba mesa, esta firma acaba, hace pueblo um favor, dune perspectiva, dune esperança, que tem mal impressão que o mês a binta demonstrar que não partido, então para na mira, o repa é partido que também porta partido de Willemstad. Wak, busamos da wise. O também porta partido de Willemstad com Holanda para conta com ele. Então sim, não por nós gostamos placa. Essa é a realidade, para nós por crear a economia europeia, não com crimes, pero com bilhões. Mas bilhões não é montanha na outra caminho. Lubida, mas tem de 30 bilhões fundo de pensão, fundo seguro, banco comercial que nós que baiasi, estilo Venezuela, expropriar banco comercial do Estado, do governo, fundo de pensão, de pensionado não que boa up, fundo de seguro, de particular não que boa up não seguro, do Estado. Que men que nós está papiando, 30 bilhões, fábula, fantasia, que te conhece. 2,5 bilhões bonta banha num caminho. Bonta banha na IMF, bonta banha na Rússia, se vende boa alma com o país, bonta banha na China, se vende boa alma com o país. E bem, melhor costa, vai de acordo com o riba mesa, gana confiança de Holanda, que tem percepção com o europeus que não tem, e assim tem uma possibilidade mais grande que o banha 2,5 bilhões. Então, riba de bira também, uma alternativa, outro partido, de Willemstad, que é outro partido já. Buscamos da Wise, Romano. Bom, danke. Luigi, por cierto, bom t-shirt bonito. Sim, começa. Color de reino. Começa. Color de reino, papá. Color de reino. Cuida curva, papá. Bom semana. Danke. Nós estamos conversando com o senhor Luigi Faneta, tema de corpo e muito mais, para o que o governo que vai começar na Corsol, com a coalição de MFK e também PNP. Turcos bons, Zamira Yubi Pachelefa. Danke. Cuida curva. Bom.